Os pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com minha casa, e eu poderia simplesmente morar no trailer no quintal porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Sou um homem solteiro com 30 e poucos anos. Tenho um irmão que tem 29 e já tem 4 filhos. Teve o primeiro com 22, e o segundo veio um ano depois. Depois, o terceiro, 2 anos depois disso. E o quarto é o mais recente, nascido há alguns meses. A esposa dele e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de tentar me irritar agindo com superioridade. Então se transforma em uma rainha do drama extremamente autovitimadora se eu retaliar contra ela de alguma forma. Ela pode chorar em um instante e fazer um show extremamente convincente para obter a simpatia de praticamente qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo exatamente como ela realmente é e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu admito isso. Mas ela é tão horrível que eu nunca poderia me sentir atraído por ela. Ela também se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, embora tenha diploma universitário e minha mãe ajude de boa vontade com as crianças o dia todo. Portanto, as finanças deles dependem inteiramente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem morar em outro lugar que não seja a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema com todos eles sob o mesmo teto em uma casa de 3 quartos construída na década de 60. Quando criança, meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque fui severamente punido se retaliasse de alguma forma contra suas travessuras naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele porque ele ficava com a maior parte de tudo, a menos que as pessoas os criticassem. O que aconteceu bastante com outros membros da família. É por isso que meus pais nos empacotaram e nos mudaram para cerca de 150 milhas de distância deles, então eles geralmente só nos viam nos feriados, já que eram 3 horas de carro. Meu irmão abusou fisicamente de mim em diversas ocasiões, flertou incansavelmente com minha primeira namorada a ponto de ela terminar comigo e riu de qualquer infortúnio que eu tive. E meus pais apenas me disseram para engolir sempre que eu estava chateado com isso. Só recebi tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Admito que foi muito engraçado ver a expressão em seus rostos sempre que tinham que me tratar igual ao meu irmão nos aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes que eram muito intrometidos e adoravam fofocas. Então meus pais fizeram o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçaram tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Na verdade, isso fez meus pais comemorarem ainda mais quando eu fiz 18 e me mudei, porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio ainda quando me mudei. Mas surfar no sofá era muito melhor do que morar com eles. Tive pouco contato desde que saí de casa. Eles nem apareceram na minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importei. Daquele ponto em diante, eu normalmente só via meus pais e irmão nos feriados, como o resto da família. A pandemia do início de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não consegui renovar o aluguel do meu condomínio porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós poderia pagar o lugar com o dinheiro do desemprego. Era um apartamento alugado de 2 quartos que eu realmente amei. Quando o aluguel estava terminando, meu colega de quarto saiu mais cedo para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque logo ficaria sem teto se não reduzisse ao extremo. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver uma vida nobre. Até que a vida não foi gentil comigo. E percebi que deveria estar morando em um lugar muito mais barato para poder economizar mais dinheiro para voltar a usar. Mas eu tinha um plano. Eu possuo um caminhão simplesmente porque sempre adorei caminhões, então encontrei um trailer de $1.000 em bom estado e coloquei-o no meu caminhão só para poder viver dele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo com isso por muito mais tempo do que jamais pensei. Originalmente, eu esperava poder morar fora do trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem. Mas quando pedi aos meus pais que me deixassem ficar um pouco, eles me disseram que a casa estava cheia e não me queriam lá. Além disso, não tínhamos nos dado exatamente bem na última década.
Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar meu trailer lá se eu pagasse basicamente o que custaria para alugar um apartamento na minha região. Isso foi demais apenas para estacionar meu trailer. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo que pude do meu dinheiro do desemprego até encontrar um novo emprego. Posso muito bem estar morando em um apartamento com aquele preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de monstruoso e me disseram para fazer uma caminhada, já que não conseguimos chegar a um acordo. E a Sil achou absolutamente hilário eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela apontando e zombando de mim enquanto me chamava de vagabundo sem teto. Estacionei meu caminhão-trailer no estacionamento de uma loja para dormir na primeira noite em que não tinha para onde ir e fiquei com muito medo de que alguém pudesse tentar invadir. Basta dizer que não dormi bem naquela noite. Não havia outro lugar para onde eu pudesse ir, pois todos os outros parentes que possuíam casas estavam bastante longe e todos os meus amigos eram moradores de apartamentos. E eu também era muito apegado à minha área. Então eu não queria simplesmente ir embora. Também tive minha correspondência encaminhada para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de ainda conseguir receber minha correspondência. Encontrar um lugar estável para estacionar foi muito difícil. Procurei em volta para tentar encontrar um emprego semelhante ao meu antigo. Demorou meses vivendo a vida de campista nômade. Naquela época, tive que lidar com muita coisa. Tudo, desde mendigos e viciados em drogas até pessoas exigindo que eu saísse porque meu trailer era uma monstruosidade. A certa altura, alguém que me disse para me mudar alegou ser um HOA. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei qual HOA, eles ficaram incrivelmente beligerantes e me ameaçaram. Mudei meu trailer de qualquer maneira, apenas para evitar problemas. Para ter um fornecimento constante de eletricidade, aprendi a usar um longo cabo de extensão para conectar em qualquer lugar que pudesse e recarregar as baterias do meu trailer. Isso significava esgueirar-se e conectá-lo a uma tomada externa de um prédio aleatório enquanto estava estacionado na rua. Eu sei que isso é uma coisa ruim de se fazer. Mas eu tinha que manter minhas baterias carregadas para que minha geladeira permanecesse fria. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu telefone. Mas eu não tinha nada parecido com um gerador. E os geradores são barulhentos e precisam de combustível de qualquer maneira. Então eu fiz o que tinha que fazer. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não envolvesse varejo. Trabalhei no varejo enquanto estava na faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais. Embora eu estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Eu ainda estava recebendo dinheiro do desemprego. Mas eu não tinha um lugar estável para morar enquanto o recebia. E eu não queria continuar desempregado quando acabasse. Além disso, eu estava entediado demais. Eu não tinha muito o que fazer além de ler, assistir filmes em um pequeno DVD player portátil, usar meu telefone ou laptop e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Eu meio que invejo que os japoneses tenham casas de banho públicas. Nós realmente poderíamos usar coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, eu praticamente morava nos fundos do prédio, perto do armazém, em antigas vagas de estacionamento para funcionários, que literalmente ninguém mais parecia se preocupar em usar, porque ficavam tão atrás que a área estava quase esquecida. Meu chefe proprietário da empresa realmente gostou desse acordo porque eu estava disponível para fazer qualquer turno que pudesse, desde que dormisse o suficiente. Ele até me deixou tirar o trailer da caminhonete e colocá-lo em uma das vagas para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com isso. Durante todo o tempo que morei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Havia alguns, mas os seguranças os escoltaram para fora. Eu estava de plantão quase o tempo todo quando eles precisavam de mim e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixou ligar meu trailer no prédio para obter energia e água, e eu paguei uma pequena quantia de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando não havia mais ninguém no escritório, exceto o zelador e o segurança. Além disso, eu geralmente tinha que tomar banho no apartamento de um amigo ou na academia local, já que o campista não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil. E eu não queria enchê-lo porque esvaziá-lo é uma tarefa desagradável.
Então usei outros banheiros sempre que pude. Eu tinha a chave do armazém e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Eu até falei pelo primeiro nome com o segurança noturno. Desde então, ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico. Os verões não eram divertidos. O trailer não tinha AC, então tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para torná-lo suportável. Ganhei muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários. No meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que levei ao perder meu condomínio me fez perceber que precisava de algo muito mais estável no longo prazo. Procurei algo próximo ao meu trabalho, a apenas 3 quilômetros de distância, encontrei uma casa pré-fabricada de 3 quartos em uma pequena propriedade. Mas de alguma forma consegui obtê-lo por $10.000 a menos do que o preço pedido. Usei quase todas as minhas economias para um pagamento inicial e fui aprovado para um empréstimo à habitação. Finalmente não precisei mais morar em um trailer. Havia espaço suficiente para eu dar ré na minha caminhonete atrás da casa e levar o trailer para montá-lo no quintal. Então coloquei-o lá como se fosse um pequeno prédio, caso eu queira usá-lo novamente. Quando eu estava totalmente acomodado em casa, fui burro o suficiente para me gabar disso no meu livro de rostos. Minha família viu a postagem e é aí que essa merda realmente começa. Depois de algumas semanas, meus pais e meu irmão, juntamente com sua família, vieram me visitar completamente sem avisar para fazer um tour pela minha casa. Eu nem lhes dei meu endereço. Então, como descobriram onde eu moro, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos confessou e nenhum familiar anterior me visitou antes disso. Então eu me pergunto se eles me perseguiram no trabalho e me seguiram para casa ou algo assim. Realmente não me surpreenderia. Assim que abri a porta, praticamente todos entraram como turistas indisciplinados. Então começaram a se sentir em casa. Todos eles continuaram besbilhotando e Sil tinha um sorriso assustador que ela estava repetidamente me mostrando. E só mais tarde descobri o porquê. E isso me deixou mais furioso do que um touro com esteroides que acabou de ser picado por uma vespa. Meus pais falavam constantemente sobre como agora tenho tanto espaço extra. E é demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, não agora. Mas talvez algum dia, e meu irmão ficava comentando sobre como havia mais espaço do que a casa dos nossos pais, e minha casa era mais perto do trabalho dele também. Bandeiras vermelhas por toda parte, eu sei. Por fim, meu irmão me pediu para conversar em particular. Todos os outros saíram da sala de repente e se amontoaram na varanda da frente. Foi isso que finalmente me fez perceber que eles haviam planejado algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para simplificar, disse que a casa era demais para mim sozinho. E eu deveria deixá-lo ir morar com a família porque a esposa dele está grávida do filho número 4. E minha casa fica muito mais perto do trabalho dele. Ele ressaltou que eu já tenho o trailer, então poderia morar lá fora enquanto eles moram na casa principal. E gostaria de ressaltar que Dan nunca falou em oferecer aluguel. Veja bem, ele tem um bom emprego. Ele também começou a falar sobre como haveria mudanças e até toque de recolher. E que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem eu estava falando tinha enlouquecido. Mas Dan perdeu o controle há muito tempo graças aos nossos pais que o trataram como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim, como se eu não tivesse nada a dizer sobre o assunto. De jeito nenhum eu alugaria minha casa ou partes dela para ele. Outras pessoas talvez, só para que eu possa pagar a hipoteca com mais facilidade. Mas certamente não ele, ou sua desagradável esposa. Já ouvi falar desse tipo de situação em vídeos online muitas vezes. E nunca pensei que realmente viveria isso porque achei isso tão ridículo. Mas meus pais, irmão e Sil se enquadram no perfil de um bando de malucos narcisistas. Então peguei meu telefone e configurei-o para começar a gravar. Então apenas segurei. Dan nem pareceu se importar ou perceber que eu tinha feito isso, e apenas ficou lá sentado com os braços balançando enquanto falava sobre todos os motivos pelos quais ele precisava da minha casa.
Então passei de dizer isso a agir como se fosse um negócio fechado e tentar estender a mão para apertar a minha. Foi quando finalmente mostrei minha coragem e disse ou não. E eu disse isso alto o suficiente para que Dan tropeçou para trás por um segundo. Eu raramente levantei minha voz para ele nesse nível porque era punido por nossos pais sempre que o fazia. Mas esta era a minha casa, não a deles. Minha coluna pode ficar tão brilhante quanto quiser aqui. Levantei-me e disse-lhe que a minha casa não estava à disposição. E agir como se eu fosse deixá-lo se mudar só porque eles querem, não vai fazer isso acontecer. Comprei minha casa para mim e não tenho culpa de ele continuar tendo mais filhos e ter que continuar morando com nossos pais porque não tem dinheiro para se mudar. Dan ficou o mais próximo possível de mim fisicamente, sem realmente me tocar, e disse que eu não merecia a casa e que precisava de um lugar melhor para a sua família morar. Eu ri na cara dele e disse que isso era uma besteira porque trabalhei muito para poder comprar minha casa. Claro que eu mereci. Dan começou a gritar que não tenho esposa nem filhos e que não preciso de todo o espaço. Então posso muito bem dar a ele. Eu disse que não vou dar nada a ele. E ele nunca se ofereceu para me pagar aluguel. Se eu o deixasse se mudar, ainda estaria cobrindo toda a hipoteca da minha própria casa, sem sequer poder morar nela. Aida me disse que não deveria pagar aluguel porque a família dele vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu ia fazer isso e que farei. Eu gritei como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito ou o poder de dar minha casa a ele. Então, de repente, meus pais e Sil invadiram a porta da frente e me cercaram para tentar me forçar a concordar. Houve muita luta. Mas, para resumir, deste ponto em diante, ouvi a frase, apenas faça isso por Dan, muito mais vezes do que consigo me lembrar. Na briga eu disse a todos eles que eles não têm voz na minha vida ou na minha casa. E sair antes de chamar a polícia. Sil gritou mais alto comigo sobre como ela estava grávida de novo, e eu não posso fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela, ela apenas presumiu que poderia tirar de mim como se eu simplesmente permitisse. Eu não tinha nenhuma obrigação com ela ou sua família. Então eu a chamei de vadia arrogante que nunca teve nenhum respeito por mim. Então não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho simpatia por ela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou com raiva o suficiente para me atacar. Ela deu um bom golpe no meu rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuou exigindo que ele a deixasse ir para que ela pudesse arrancar meus olhos. O telefone que eu segurava gravou praticamente tudo. Então eu segurei e disse que chamaria a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Aí minha mãe disse que eu tinha uma semana para recuperar o juízo. Eu disse a ela que não iria e para não voltar. Aí eu disse a Sil que meu telefone gravou tudo e, se ela tentar alguma coisa, prestarei queixa por agressão. Ela gritou comigo e depois começou a chorar alto com o rosto entre as mãos. Minha mãe foi a última a sair e disse que era melhor eu fazer isso por Dan e Sil. Eu respondi dizendo a ela que não estarei.